Mais um vídeo da comunidade. Eu sou o idiota. Ao final de cada relato comente se você acha que a pessoa foi ou não idiota. Fui idiota por despejar minha irmã e suas filhas depois de esconder a peruca da minha esposa e envergonhá-la. Em primeiro lugar, quero começar mencionando que minha esposa é uma paciente com câncer. Ela infelizmente começou a perder o cabelo devido à quimioterapia e ela tem estado incrivelmente insegura sobre isso, sua falta de cabelo em particular. Ela pegou uma peruca e começou a usar. Não me importo, eu apoio 100% já que ela só usa perto da família e amigos. Minha irmã perdeu seu apartamento após um divórcio complicado e veio morar com suas filhas gêmeas há quase um mês. As coisas estão indo bem, exceto minhas sobrinhas fazendo constantes comentários sobre a peruca da minha esposa. Elas ficaram tão presas a isso e continuaram fazendo muitas perguntas sobre isso. Elas pediram para se revezar para experimentá-lo, sugeriram endurecê-lo com um fortalecedor e assim por diante, o que foi exaustivo. Elas até pressionaram para vê-la sem ele, mas minha esposa ficou desconfortável e recusou. Ontem cheguei em casa e descobri que minha esposa estava se trancando no quarto e chorando. Perguntei o que aconteceu. Ela me disse que acordou e não encontrou sua peruca. Depois descobriu que minhas sobrinhas a pegaram e esconderam. Então forçaram ela a sair para que pudessem vê-la sem peruca. Minha esposa pediu repetidamente para elas devolverem, mas elas começaram a rir e gravar. Minha esposa teve que trancar a porta para manter distância porque elas não pararam. Eu estava fumegando. Fui até a cozinha e as confrontei. Elas agiram confusas, mas eu consegui pegar a peruca de volta. Eu ataquei dizendo que elas humilharam minha esposa e a envergonharam tirando sua peruca. Elas disseram que era apenas uma brincadeira despreocupada que me fez explodir com elas. Minha irmã se envolveu e disse que minha esposa estava sendo muito sensível e as meninas estavam apenas curiosas para vê-la sem peruca, mas ela exagerou. Eu disse a ela que suas filhas estavam gravando ela. Ela não viu nada de errado nisso e disse que eu exagerei também. Eu também perdi a cabeça e disse a ela que ela e minhas sobrinhas não são mais bem-vindas para ficar em minha casa e elas precisavam sair. Mais tarde informei sobre o despejo, pois pensaram que eu não estava falando sério e começaram a chorar implorando para que eu as deixasse ficar. Mas minha esposa não se sente mais confortável perto delas depois do que elas fizeram. Minha irmã ligou para nosso pai idoso, e ele implorou para que eu as deixasse ficar e insistiu que minhas sobrinhas estavam apenas agindo como adolescentes típicas. Ele se ofereceu para falar com minha esposa, mas eu recusei. Elas estão implorando para que eu mude de ideia, mas eu me recuso. Eu fui idiota de ter feito isso. Eu sou idiota por dizer que é um pouco embaraçoso que a babá de uma garota coloque pequenas notas em seu almoço. Então, essa garota chamada Nicole começou a ir para minha escola depois das férias de inverno. Ela é meio estranha também. Ela não fala muito e quando fala, é tão baixo que você mal consegue ouvi-la. Ela costumava comer em seu carro, mas um dos meus amigos se sentiu mal por ela e a convidou para comer conosco. Percebi que todos os lanches dela tinham um pedacinho de papel e ela lia. Sorria por uns 2 segundos. Depois dobrava e colocava no bolso da lancheira. Às vezes ela o pegava e o lia algumas vezes durante o almoço. Acabei perguntando o que é, e ela disse que tem uma babá e escreve suas anotações todos os dias. Perguntei se ela acha isso um pouco embaraçoso porque não conheço ninguém que tenha feito anotações em seus almoços após a 5ª série. Ela ficou meio na defensiva e disse que sua babá faz coisas semelhantes para seus irmãos que estão todos na pré-escola ou no ensino fundamental, então isso meio que provou meu ponto. Ela começou a comer em seu carro de novo e um dos meus amigos ficou bravo comigo porque aparentemente ela tinha uma vida muito ruim em casa antes de se mudar para cá e ela nunca teve ninguém para fazer essas coisas por ela. Eu não sei como ela esperava que eu soubesse, considerando que ela geralmente só fala sobre a escola, mas está começando um drama no meu grupo de amigos. Então eu queria saber se eu era o idiota. Eu fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por exigir que minha namorada troque de vestido para um casamento. Isso aconteceu durante este fim de semana. Eu com 30 e poucos anos e minha namorada com 20 e poucos anos. Fui convidado para uma cerimônia de casamento de um colega e poderia trazer alguém comigo. Perguntei à minha namorada, que estou namorando há um ano, se ela gostaria de se juntar a mim e ela ficou muito feliz porque aparentemente adora casamentos. Como não moramos juntos, fui buscá-la para que tivéssemos algum tempo de sobra antes da cerimônia. Quando ela sai, ela está realmente linda e obviamente tem tempo para arrumar o cabelo e a maquiagem. Ela também está usando um vestido branco que era bastante ornamentado. Quando ela entrou, eu disse a ela que ela estava deslumbrante, mas perguntei se ela poderia mudar para um vestido de cor diferente para a cerimônia. Não sou muito de etiqueta, mas uma das poucas coisas que eu vi em todos os lugares é que você não deve usar um vestido branco em um casamento, a menos que seja noiva. Ela ficou muito chateada e queria saber o que havia de errado com seu vestido. Eu disse que seria inapropriado usar um vestido branco ou esbranquiçado a menos que você seja noiva, e que é como a lei do casamento ou algo assim.
tentando ser alegre sobre isso. Eu disse a ela que não sei qual é o código de vestimenta para esta cerimônia, mas como não está dizendo toda roupa branca, eu ainda achava que ela deveria mudar para outra cor que não fosse branca ou quase branca, porque minha colega estava a casar e não tínhamos ideia de como ela se sentia sobre isso. Minha namorada ficou muito chateada e me disse que eu estava tentando controlar o que ela estava vestindo e que era abusivo, o que honestamente me deixou muito chateado e magoado. Eu disse algo como: você não deveria ir a um casamento com um agressor então. E então eu disse a ela para sair do meu carro. Ela começou a chorar e queria se desculpar e me dar um abraço, mas eu apenas disse a ela para sair. O que ela fez? Edit para esclarecer que não saímos da garagem de sua casa. Eu fui embora e ela me ligou e me mandou um monte de mensagens. Respondi com: não quero falar agora. Desliguei o telefone e participei da cerimônia. A noiva era a única que estava vestindo branco, então eu sinto como se minha intuição fosse a certa. Quando cheguei em casa, meu telefone explodiu com mensagens dela e de sua melhor amiga dizendo que eu estava sendo imprudente, controlador e deveria me desculpar pelo meu comportamento. Eu desabafei com alguns amigos, a maioria deles concordando comigo, mas alguns disseram que era uma coisa idiota dizer a ela que ela não poderia usar seu vestido porque não tinha nada a ver comigo. Sinto como se estivesse certo, já que era o casamento dos meus colegas e era melhor prevenir do que remediar, mas também não tenho certeza se estava sendo um idiota sobre a situação. Então Reddit, eu fui idiota de ter feito isso. Fui idiota por ficar chateado com minha namorada por tatuar minha mãe. Minha namorada e eu estamos juntos há mais de um ano. Ela está coberta de tatuagens que eu sempre gostei. Ela sempre foi artística e tatua a si mesma e aos amigos há anos. Meus pais são mais conservadores e tradicionais, então quando planejaram uma viagem para nos visitar, eu disse a ela para usar roupas mais compridas para cobrir as tatuagens. Ela recusou e no dia em que eles visitaram ela usava um top curto com shorts que mostrava a maioria de suas tatuagens. Eu avisei novamente antes que eles entrassem, mas ela apenas me deu de ombros. Fiquei chocado quando meus pais chegaram e começaram a elogiar ela pelas tatuagens, especialmente minha mãe. Minha mãe passou séculos com ela falando sobre tatuagens, então eu e meu pai fomos para o quintal. Quando voltamos, minha mãe correu até meu pai para mostrar a tatuagem que minha namorada deu a ela. Eram 4 pequenas flores correndo em seu braço. Ela disse que representava a nossa família. Meu pai adorou e minha mãe estava ocupada contando a todos no Facebook sobre isso. Minha namorada então desceu e perguntei por que ela colocaria isso na minha mãe sem me perguntar. Ela riu na minha cara e disse que minha mãe era uma mulher adulta. Meus pais então ficaram do lado da minha namorada. Então eu simplesmente subi as escadas. Eu podia ouvi-los por horas no andar de baixo até que meus pais foram embora. Já faz alguns dias e não consigo falar com ela depois que ela fez isso pelas minhas costas. Eu fui idiota por fazer isso. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal para receber mais vídeos de relatos e comunidades do Reddit.